E hoje nós vamos tratar da história de Joana de Cusa. Joana de Cusa é um espírito hoje nobre, ela está no plano espiritual, mas ela já foi, por exemplo, Clara de Assis. Alguém já ouviu falar em Clara de Assis? Quem já ouviu falar em Clara de Assis? Levanta aí a mãozinha. Clara de Assis era muito amiga de Francisco de Assis. Vocês conhecem Francisco de Assis? Então, Francisco conhecem? Pronto, pois Clara de Assis era muito amiga de Francisco de Assis. E hoje nós vamos falar, né, da primeira encarnação que nós temos dados, porque ela teve outras encarnações que não constam nos registros. Mas a primeira que nós tivemos dado é de Joana de Cusa, na época de Jesus. Ela era uma patrícia romana. O que era uma patrícia romana? Patrícia romana era uma mulher de prestígio da sociedade. Era uma mulher que tinha riqueza, que tinha título, que tinha nobreza, e o respeito vinha da situação econômica, da situação de pertencer, né, a Roma. Ela era casada com Cusa, seu companheiro, na época chamava de consorte, o companheiro. E Cusa, ele era assessor do rei Herodes, ou seja, um assessor muito importante. Então, Joana de Cusa era uma mulher de prestígio, né? Uma mulher que realmente era prestigiada na sociedade, né? Por ser rica, por ter título e por ser casada com um homem que era assessor do rei. E naquela época era assim, né? E a mulher, ela não era reconhecida pelas suas virtudes intelectuais, pelas suas virtudes internas, ela era conhecida por ser casada com um homem de poder. Era assim que a mulher era conhecida. Se ela fosse casada com um homem de poder, ela tinha prestígio. E Joana de Cusa, naquela época, ela conheceu Jesus. Muitos romanos não queriam conhecer Jesus, né? Muito pelo contrário. Eles não gostavam porque Jesus pregava a equidade, a igualdade, inclusive a igualdade entre homens e mulheres. Naquela época de Jesus, não sei se vocês sabem, um homem não podia falar com a mulher na rua. Vocês sabiam disso? Era um desrespeito. A mulher não poderia nem ir para o templo sozinha, só se estivesse acompanhada. Se ela fosse fazer uma viagem e estivesse só, ela poderia até ser presa ou apedrejada. Assim era tratada a mulher na época de Jesus. E Jesus, ele quebrou todos esses paradigmas. Ele falava com as mulheres na rua, ele olhava no olho, ele tratava cada uma como igual. E por isso Jesus era tão criticado, porque ele ia contra uma lei da época, né, onde a mulher era sempre colocada na condição inferior. Essa era a situação da mulher, a condição inferior. Inclusive, era proibido à mulher o acesso ao estudo, com raríssimas exceções, se a família tivesse muita condição, ensinava em casa. Mas era muito difícil, ou então tinha templos onde algumas mulheres privilegiadas poderiam aprender a ler, escrever e também artes, e também como se comportar para ter um excelente marido. Olha como era a situação na época de Jesus, né? Então as mulheres eram trabalhadas para ter um marido, mas elas não eram trabalhadas para desenvolver suas potencialidades internas. Não que ter um companheiro seja ruim, muito pelo contrário. Mas isso não pode ser o fim de uma vida. Só um casamento. A mulher tem muitas outras possibilidades. Ela tem muitos espaços para conquistar. Vocês concordam com isso ou não? Nós podemos conquistar alguns espaços, podemos estudar, trabalhar, ter sonhos. É isso mesmo. Nós podemos e nós merecemos sonhar. Nós podemos e nós merecemos conquistar. Isso Jesus já trazia. Por isso, Joana se apaixonou pelo mestre. Ela, apesar de ser rica da sociedade, ela se vestiu de forma simples e escondida.
ia ver as pregações de Jesus no Mar da Galileia. Ela não queria chamar atenção com as suas roupas e vaidade, então ela ia de uma forma simples e humilde. E nessa época, ela se envolveu com a energia daquele que tratava as mulheres com igualdade. Jesus olhava no olho da mulher e dizia que realmente ela era um ser igual. Por isso que eu, particularmente, amo muito Jesus, porque ele já vinha com a igualdade. Ele já trazia essa essência da equidade social. E Joana foi falar com Jesus reclamando do companheiro. Ô Jesus, mestre querido, eu te amo tanto, e eu estou tão envolvida pelo Evangelho, pela Boa Nova, pela luz que tu traz para dentro de mim, mas o meu esposo, ele não aceita. Ele não aceita que eu desfrute dessa Boa Nova. Ele não aceita o Evangelho. Ele não aceita a caminhada contigo, Jesus. E eu não me vejo mais naquele ambiente doméstico. Eu não me vejo mais vivendo com esse companheiro. Porque eu tenho outra crença. Porque o teu evangelho, Senhor, ele tocou a minha alma. E aí Jesus ouviu aquilo com muita atenção, como sempre Jesus fazia, e fez uma reflexão com ela. Filha, agradece ao Pai haver te julgado digna do bom trabalho. O esposo não te compreende a alma sensível? Jesus perguntou. Compreender-te-á um dia. Assim Jesus respondeu. Teu esposo é indiferente? Ama-o mesmo assim. Não estaria ligada a ele se não houvesse razão justa, pois os sãos não precisam de médicos. Olha o que Jesus faz Joana refletir. Ela pensava que Jesus ia dizer para ela assim, pois vai, abandona esse teu marido e corre para o evangelho. Mas o evangelho não são palavras. O evangelho é a prática. Não adianta a gente dizer palavras lindas e bonitas se dentro do nosso íntimo, se o nosso sentimento diz ao contrário. E Jesus era o psicoterapeuta por excelência porque ele sabia o nosso íntimo. Você podia até dizer palavras bonitas perto de Jesus, mas ele conseguia captar o teu sentimento. Ele conseguia captar a tua vibração. Ele conseguia captar o teu pensamento. Então, Jesus sabia que Joana de Cusa ainda tinha débitos com esse homem, com esse companheiro. E no evangelho passado, a Thalita falou de reencarnação, não foi? O que é reencarnação, gente? Só para a gente lembrar, ver se ficou. Quem é que lembra o que é reencarnação, que pode falar? Nascer de novo, olha, muito bem. O que é, João Paulo? Diga. Pode falar, fale mais alto. Voltar à vida. O espírito não muda, a gente só muda a ferramenta carnal, o corpo, né? Mas Jesus sabia que Joana de Cusa, ela tinha um débito com o esposo do passado. Jesus conhecia a vida da outra encarnação de Joana. Então, ele sabia que Joana precisava se recompor com o marido. E por isso ele não aconselhou Joana a deixar o esposo. Aí Joana, refletindo aquelas palavras, ela se sente aliviada e diz, mestre, vossa palavra me alivia o espírito ainda atormentado. Entretanto, tenho dificuldade de entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Mestre querido, não julgas necessário que eu lute por impor os meus princípios e o vosso evangelho? Olha o que Joana propôs para Jesus. Mestre, eu não concordo com meu esposo. Será que eu não tenho que chegar em casa, impor a minha condição, impor o teu evangelho para o meu marido? O que é que vocês acham que Jesus respondeu? Ele achou certo essa pergunta? Sim ou não? Não. Ele não concordou. Por que Jesus não concordou? Filha,
Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? O Pai não impõe a reforma aos seus filhos, esclarece-os. Olha que linda a mensagem do Cristo. Nós não podemos chegar impondo o que a gente acha, impondo a nossa visão. Porque Deus, que é Deus, o Pai de suprema bondade e misericórdia, ele não impõe a sua verdade, impõe? Deus diz assim: olha, hoje, Luiz, você vai ter que ser assim. É assim, Luiz? Como é que Deus faz, Luiz? Diz aí. Olha, muito bem, Luiz. O livre-arbítrio, Deus respeita e Jesus segue as leis divinas. E aí, Jesus continua. O evangelho é o de colaboração com os céus nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, minha filha. Olha o que Jesus pede para Joana. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro como material divino. Todos nós somos filhos de Deus. O que Jesus quer dizer é que nós somos irmãos, somos matéria divina. E como matéria divina, todos têm o direito da renovação. Todos têm o direito do tempo de redenção. Então, muito cuidado se você está impondo a sua ideia, se você está impondo os seus princípios, se você está impondo a sua forma de ser para o outro. Muito cuidado se você quer que o outro seja aquilo que você deseja. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente quer que o esposo, a mãe, o filho, o amigo, seja aquilo que a gente traça para ele. Nosso papel é sempre de orientar, em todos os níveis de relação. Orientar, aconselhar, e quando a gente não pode orientar, a prece sincera. Nunca impor o ponto de vista sem o diálogo, sem o respeito à opinião do próximo. Foi esse o grande ensinamento que Jesus passou para Joana de Cusa, entendendo também que ela tinha débitos com esse companheiro na vida passada e que nesta reencarnação, como Joana de Cusa, ela precisava resolver essa questão. Não era só abandonar o marido que ia resolver. Desde esse dia memorável, Joana mudou completamente. O esposo dela adoeceu porque teve problemas políticos e econômicos, ficou pobre, o que era muito rico, ele ficou pobre, adoeceu e desencarnou. Naquela época, como eu disse, a mulher não trabalhava. Ela dependia do esposo ou de algum homem da família que a sustentasse. Então, o que é que ela fez? De Patrícia Romana, ela foi ter que trabalhar nas casas de família, de até amigas que dividiam com ela os palácios suntuosos e as festas e as reuniões pomposas. Ela foi trabalhar para estas pessoas e foi extremamente criticada para sustentar os filhos e seguir Jesus. Desde esse tempo, Joana não foi mais a mesma. Dentro do seu coração, ela conseguiu abastecer a fé, a certeza do porvir, a resignação, o amar sem distinção, a fraternidade. E ela amou esse marido e cuidou até o fim. Inclusive, sabe-se por psicografias que Joana cuidou dele, inclusive no plano espiritual. Então, no ano de 68, depois de muito servir, depois de muito amar, porque naquela época os cristãos eram perseguidos, eram levados aos circos romanos como um espetáculo para serem devorados pelas feras ou serem queimados, amarrados a um poste. E assim foi com Joana de Ângeles, na ocasião Joana de Cusa. Ela com o filho, porque seguia Jesus e pregava a mensagem de amor, foi amarrada a um poste para ser queimada. E o filho, desesperado, o filho, inclusive esse filho de Joana, é um grande amigo
né? Foi o grande companheiro, ele já desencarnou também, de Divaldo Franco, que Divaldo Franco também foi filho de Joana nesta encarnação, como Joana de Cusa. E esse filho desesperado pede à mãe para renunciar o Cristo. Mamãe, tu amas mais a esse Senhor do que a mim? Abjuras, ou seja, renuncias a esse Cristo e a esse amor. E nessa hora, Joana caiu lágrimas dos olhos, porque qual é a mãe que não fica sensibilizada sabendo que o filho vai ser queimado, vivo? Só que ela lembrou de Maria, com Jesus na cruz, e ela lembrou do próprio Cristo, dizendo: ser fiel, minha filha. Ser fiel, minha filha. Então, seguir o Cristo é muitas vezes passar pelas tormentas da vida e continuar sendo fiel. E continuar amando o Senhor. E lembrando de Maria, que viu Cristo na cruz e sofreu em silêncio. Lembrando as pregações de Jesus e o amor do Mestre. Ela disse: não, meu filho, eu serei fiel até o fim. E no momento que ela estava sendo queimada, um soldado romano procura ainda criticá-la e pergunta: o teu mestre só te ensinou a morrer? É isso, seguir o teu mestre a morrer no fogo? E ela disse: não, meu mestre também ensinou a te amar. Então, Joana, a partir dali, torna-se o espírito nobre que é hoje. Porque ela amou, inclusive, aqueles que a queimaram no poste, queimaram o próprio filho. E na hora que ela estava sendo queimada, Jesus em espírito, porque isso foi no ano 68, Jesus já tinha desencarnado há mais de 3 décadas, então ele aparece em espírito e diz para Joana: tens bom ânimo, eu estou aqui. Então, o próprio Jesus, o próprio Cristo que Joana tanto amou, que foi o divisor de águas na vida dela, que foi o remédio, o consolo, o próprio Jesus veio buscá-la, consolá-la. E assim é que Jesus faz com a gente. Quando a gente está nos momentos de crise, quando a gente está nos momentos de dor, quando a gente está pensando que está sozinho, ele está ali. Só que a gente muitas vezes não percebe. A gente não escuta. A gente pensa que ele abandonou. Hein, João Paulo? Às vezes a gente pensa assim, mas o Cristo está ali. E ele há de te dizer sempre: eu estou aqui. Então escuta esse Cristo que nunca te abandonou, assim como Joana de Cusa o fez. E esse Espírito reencarna várias vezes depois com a proposta sublime de levar o Evangelho para a humanidade. Hoje é Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual de Paulo Franco, mas a benfeitora espiritual de todos nós. Joana de Ângeles inspira a muitos, ela escreveu uma série psicológica. Ela socorre lá no plano espiritual os mais doentes e necessitados. Ela é a grande mentora do Evangelho do Cristo no Brasil. Então, a esse espírito de luz, a quem eu particularmente tenho muita admiração, porque ao mesmo tempo que Joana é forte, Joana é à frente do seu tempo sempre, Joana é inteligente, Joana coloca as mulheres para entenderem que elas têm o seu lugar na sociedade. Ela também é mãe, é ternura, é bondade, é amor. Então, toda a minha admiração, toda a minha honra e toda a minha gratidão a esse espírito de luz, que muito tem me ensinado a refletir, não só a mim, mas todos os trabalhadores aqui do PSIS, onde a gente tem um estudo de Joana de Ângeles. Mas ela toca muito fundo na minha alma, ela consegue chegar na minha essência. Então, a esse espírito, a nossa gratidão pela coragem, pela fidelidade
e por ser a mensageira de Jesus. Eu queria uma salva de palmas para Joana de Ângeles. E só para a gente concluir, tem uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, porque Joana de Ângeles também, em uma de suas encarnações, foi a primeira feminista do mundo, lá do México. E eu queria só fazer uma colocação que as pessoas confundem ser feminista com femista, que é diferente. Feminista é um movimento social onde a mulher busca na sociedade a equidade, seu espaço. Ela não quer se colocar acima dos homens. Mas feminista já é um movimento de superioridade, onde algumas querem se colocar como superior ao gênero masculino. Então não confundam, porque tem muita gente criticando as feministas, não entendendo que a feminista não quer ser superior ao homem. Ela quer ter seu espaço, ter a igualdade, ter a equidade. Mas as feministas não. Feministas, essas sim querem se colocar na superioridade dos homens. Então, para a gente não confundir, então Joana de Ângeles, ela foi a primeira feminista do mundo no México, na reencarnação, como Juana Inês. Né? Ela foi poetisa, ela foi escritora, e ela, na época que a mulher não podia escrever, não podia ser poeta, não podia estudar, ela ousou e fez tudo isso. Então, ela foi Joana de Cusa, Clara de Assis, Juana Inês e Joana Angélica. Joana Angélica, em 1761, ela encarnou no Brasil e foi considerada mártir da independência, porque defendeu todas as suas irmãs da morte, de serem violentadas, se colocou à frente, foi assassinada, mas defendeu as irmãs. E essa é Joana de Ângeles, esse espírito incrível, esse espírito que nós devemos nos inspirar, e que a energia dela de hoje possa amparar todos os necessitados, mas principalmente todas as mulheres que sofrem. Nós dedicamos esse evangelho de hoje. Muito obrigada, gente. Eu queria chamar agora aqui a Fabíola, ela já chegou? Queria chamar a Fabíola, que, prestando homenagem hoje a uma das encarnações de Joana de Cusa, de Joana de Ângeles, ela vai falar da encarnação de Clara de Assis, que é uma das encarnações que me tocam muito depois da encarnação de Joana de Cusa. Vocês admiraram essa mulher? Ela é linda? Como é o nome dela? Joana. Mas pode chamar Joana de Anjo, mas se chamar Joana, ela já atende, viu? Então, quando você estiver cansado, quando você estiver em situação difícil, além de orar para a tia Meimei, para a tia Carmen, que já são nossas fofuras aqui da casa, pode orar para a Joana de Ângeles, viu? Ela vai atender vocês. Bom dia a todos e todas. Uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez, né? Nesse encontro de amor. E a Mônica pediu para fazer aqui um pequeno texto, né? Para retratar um pouco a história dessa encarnação, desse espírito, né? Que nos traz tantos ensinamentos. E o título do texto que eu elegi aqui foi Os Astros de Assis. Eu queria que à medida que eu fosse lendo a história, vocês pensassem nesse lugar onde essa história se deu. Estamos em Assis, século XII, região montanhosa da Úmbria, em meio a uma sociedade medieval destacada pelos feudos, sob o domínio do clero e de nobres, e relações desiguais. A esperança renasce com o sol,
movido por sentimentos e ideias sociais nobres, de fraternidade, simplicidade e humildade. Eu, mesmo filha da nobreza, desde a mais tenra idade, percebi que em mim habitava uma extrema identificação com a vida daquele jovem. Sua voz alegre tocava as profundezas de minha alma e me inspirava uma nova vida. Ao chamado me rendi, parti, deixando para trás o que não mais cabia em mim. Pobreza, castidade e obediência às leis divinas iniciavam-me em um novo tempo. A outras irmãs me uni, em sintonia de propósitos, com as pegadas do irmão Francisco. Devotei-me à Ordem das Clarissas, com gestos sinceros de amor. Lavei e beijei os pés das minhas irmãs de jornada, tornando-nos iguais. A simplicidade da vida me permitiu sentir a orquestra harmoniosa que se rompe todos os dias na natureza como presente do Criador. O encontro irmão Sol e irmão Lua sublimou o amor conectado ao Cristo, e caminhar com Francisco era poder sentir mais forte sua presença amorosa. Em momentos turbulentos, nunca me senti sozinha. Defendi o claustro e a cidade de Assis de irmãos invasores em desalinho, com a coragem trazida à tona pela minha existência como Joana de Cusa. Mesmo me sentindo uma serva indigna do Cristo, busquei conduzir-me com fidelidade a Francisco, porque o meu espírito, sequioso de paz e de servir, rememorava nesse irmão uma forma de reviver o Rabi a cada dia. Ó Francisco, como lhe sou grata por seres tu o sol a iluminar as veredas escuras do meu ser. E a cada domingo em que te reencontro, sinto meu coração pulsar alegremente nessa irmandade pura e sincera que preenche o meu coração. Um amor tão sublime que até as flores desabrocham sem esperar a chegada da primavera, porque nele reside o magnetismo amoroso do Mestre.